A faculdade da vida, muito mais interessante ainda. Minha mãe sempre dizia que o fácil é passar numa faculdade institucional de aprendizado. O difícil é passar na faculdade da vida. Ela sempre teve razão. E as palavras dela estão mais atuais do que nunca. Pois bem. Dito isso, eu estava começando a analisar que muitas vezes a gente tem que ter percepção, né, do outro lado, né, do outro lado da banca, do outro lado da mesa, como eu sempre digo, do afegão médio. Esses dias a gente tem observado muita turbulência no país, política, econômica, devido a essa corda que vive sempre nessa tensão terrível, né, sobre questões do governo, da oposição, daqueles que vão contra o país, daqueles que querem resolver tudo, né, para o seu próprio bem, esquecendo os interesses nacionais. Aí eu digo isso sobre essa questão aí do tarifaço do governo americano, que a gente já não aguenta mais falar nisso, eu já está de saco já, porque isso vai desgastando, a gente vai vendo tanta idiotice que a gente escuta que chega a dar raiva tem horas, né? Enquanto isso, aqueles do governo tentando buscar um tipo de negociação. Hoje eu vi uma capa no Jornal do Comércio que eu achei interessante, né? Por causa, já estão falando das terras raras brasileiras, que são as terras de minerais estratégicos que precisam para aplicar em microchips, né? Que hoje é o boom do momento, né? Na nanotecnologia falada. Isso é muito importante, são terras e minerais. Quem conhece muito sobre a tabela periódica química sabe como é que isso funciona, né? Nióbio, essas coisas todas, enfim. E a gente começa a analisar de maneira diferente. Eu vou falar agora a minha opinião clara, mas num sentimento assim muito popular, no sentimento do afegão médio da esquina, né? Daquele que está ali conversando, está ali na praça sentado, está no carro escutando ali o rádio nesse momento, está na sua casa, né, na zona rural, está em São Vicente, em algum momento está ligando o rádio, o cara que está numa loja escutando a gente aqui falar. E muitas vezes a pessoa fica assim, imagina, poxa, mas isso como é que vai me afetar? Claro, existe os processos que afetam sim, né, indiretamente no processo de balança comercial do país, né, daqueles que exportam muito, coisa e tal. Mas tem uma coisa que eu acho interessante, que eu acho interessante. É, a capa do jornal do comércio é de uma parcialidade terrível. Ela diz o seguinte, que por falta de estratégia mineral, afeta a negociação. Aí eu disse, mas que negociação? Os Estados Unidos não quer negociação. O governo americano disse que só quer negociar se soltarem Bolsonaro, né, se deixarem Bolsonaro livre, leve e solto, o LLS. Então, eu não sei porque. Aí, tem umas matérias da imprensa que você está tentando entender. Não houve nenhum tipo de negociação, não existe déficit de balança comercial do Brasil com os Estados Unidos. Os Estados Unidos está na vantagem sempre, e foi uma decisão meramente ideológica e política. Tanto é que senadores americanos do Partido Democrata mandaram uma carta para o próprio governo americano. A Casa Branca agora está querendo agora descobrir qual a outra motivação, né? Porque está bem claro que não, você impor alguma coisa, sanção sobre o país, você tem que ter motivação legal e não impor, né, que a justiça, isso aí é uma invasão de território, né? A revista britânica, The Economist, ela falou uma coisa interessante, que observa que isso é uma agressão chocante, né? Uma agressão chocante. O que é que ela diz? Abre aspas, que a atitude do Donald Trump interferir nos assuntos internos do Brasil por meio de um tarifaço como uma agressão chocante. Essa publicação foi feita ontem, sexta-feira, né, que nunca se observou, desde o período da Guerra Fria, né, uma intervenção tão pesada, num país da América Latina. Pois bem. E agora eu começo a observar o outro lado da esquina, né? Isso aí é a parte técnica, daqueles que se aprofundam nisso. A gente tem que se aprofundar para dizer o que está acontecendo mais ou menos no país, dentro de um contexto político, contexto econômico.
Mas vamos de novo ao nosso amigo afegão médio da esquina, que é o cidadão brasileiro, o cidadão comum, que quer trabalhar, quer que as coisas aconteçam, quer ter segurança na sua casa, quer que vá para a escola, o filho lá tenha uma boa educação na escola pública, quando for atendido e se necessitar de um hospital público de qualidade, né, que tenha um atendimento nas suas necessidades, naquilo que ele é cidadão, que ele paga impostos. Então, ele está preocupado com isso. Ele quer também, né, logicamente, que o bolso dele não pese muito no processo de compras. De compras de quê? De alimentos, de compras de alimentos. E uma pessoa conversando comigo essa semana, eu fiquei lá calado e pensando assim, olha, nisso aí tem uma coisa que é interessante e que o povo vai bater palma e que é bom demais. Vamos analisar friamente. O Brasil é uma potência no processo de exportação de commodities. O que é commodities? São alimentos, matéria-prima, alimentos. Vai soja para ser processada, milho, coisa e tal, carne, né? Carne bovina sai daqui, vai café também. E tudo que eu estou falando está indo para os Estados Unidos, né? O Brasil é o país que mais exporta café para os Estados Unidos. Os Estados Unidos tem uma demanda deficitária na produção de café, suco de laranja, essas coisas. E se isso não acontecer, né, automaticamente, né, e deliberadamente, né, por força de pressão, né, de você ter grande oferta, os preços vão baixar. O café já está baixando, né? E se agora, no dia 1º, a ser consolidado, veja só como é interessante a coisa. E o que é que mais nos afeta? É o bolso. A ser consolidado esse tarifácio, o processo de carne fica aqui, vai ter que ser consumido no mercado interno. O café vai ficar aqui, né? Até que se ocupe outros espaços, outros países. Né? O Brasil já está buscando outros parceiros, coisa e tal. Eu vi essa semana que até o México vai começar também a exportar commodities também. Mas até isso acontecer, automaticamente vai dar uma baixa nos preços de grandeza maior da cesta básica, carne, proteína, não é? Café, milho, laranja, suco de laranja, laranja natura, suco de laranja também. E eu disse a um amigo meu, olha, você pode até me chamar de ignorante, mas todo mal traz um bem. Porque, na verdade, o cidadão médio, o cidadão comum, o trabalhador, né, a dona de casa, está querendo saber o que vai acontecer de fato e de direito na gôndola do supermercado. É isso que as pessoas não conseguem alcançar. O que é que vai acontecer quando vocês tomarem várias decisões aí de Brasília, de cima para baixo? O que é que vai acontecer quando eu for comprar uma bandeja de ovos? Quando eu for comprar um pacote de café, no linguajar popular? Quando eu for comprar 1 quilo de carne? É isso. E eu vou lhe dizer claramente, vou ser muito sincero, e a gente precisa dizer com sinceridade das coisas. Tem um lado que eu já falei, que eu expliquei, né? Todo país precisa exportar para ter equilíbrio em balança, exportação, na arrecadação de impostos, para que isso se transforme, né, em serviços públicos, né, em atendimento à população, né? E isso é importante, não estou dizendo que não é importante, mas se, enquanto acontecer isso, aqueles que pensaram que iam prejudicar o afegão médio na esquina, o popular, o trabalhador, a dona de casa, ele vai ser um tiro pela culatra. Porque os preços vão baixar. Vão baixar pela lógica seguinte. Lógica clara e seguinte. Muita oferta, né? E uma oferta que vai suplantar a demanda. Então, o que eu estou dizendo à dona de casa, ao trabalhador, né? O trabalhador rural, o agricultor, o trabalhador do dia a dia, o trabalhador autônomo, o mototaxista, aquele que tem seu táxi, aquele que é feirante nesse momento, agora na nossa São Vicente, aquele que trabalha no comércio, que vai haver uma pressão, né, normal, que alguns preços vão cair. Claro, não vai cair assim, né, abruptamente, mas vai haver uma regressão. Então, que é isso que importa. No frigir dos ovos, eu quero saber, todo governo que entra num país onde tem uma experiência terrível com inflação, quer saber o que é que vai acontecer com o seu bolso. Ele vai pagar mais pelo 1 quilo de carne? Ele não vai pagar? Ele vai ter um equilíbrio? O salário que ele vai receber vai ter uma certa gordura para ele fazer outra coisa, melhorar, fazer um puxadinho na sua casa,
né, melhorar onde ele mora, poder até comprar uma casa própria, juntando dinheiro, uma casa humilde, mas que seja uma casa digna. É isso que ele quer saber, ter condições de trabalho. Né? Então, é isso que eu estou dizendo a você. Num linguajar popular, e que é isso que a população quer saber, né? O trabalhador brasileiro, o que vai acontecer de fato agora? Eu separei as duas coisas, mas a permanecer esse tarifaço de Trump, aqueles que achavam que iam prejudicar o trabalhador da esquina, a dona de casa, o homem do campo, ele vai até ter uma concepção, o homem do campo, espera aí, eu vou vender agora minha agricultura familiar, o que eu produzo aqui, na feira livre, aqui mais local. E eu vou conseguir até um preço melhor. Você sabe por que eu estou dizendo isso, gente? Porque é o seguinte, o agronegócio brasileiro, em larga escala, ele exporta. E você sabe por que ele exporta bem, porque ele ganha muito dinheiro? Porque todo ano ele é subsidiado pelo governo brasileiro. Você já ouviu falar daquele plano safra? É absurdo de dinheiro. Né? Esse ano está previsto em 560 bilhões. Bilhões. Não é milhões, não. É bi. É importante? Não há sombra de dúvida. Mas o que é que eu estou dizendo a você? Que bom, né, que eu posso produzir e o governo ainda me ajudar. Quantos menores e pequenos agricultores, hoje em São Vicente de Ferre, estão lá quebrando pedra todos os dias com seus próprios recursos e não tem um centavo de ajuda de governo nenhum. E não tem um centavo de um empréstimo bancário que seja um empréstimo decente. Porque muitas vezes, quando empresta, quer tomar a terra do cara depois. Então, no frigir dos ovos, o que vai acontecer é isso. Os preços vão baixar. É a minha lógica. Ah, isso é bom? É discutível. Para o povo brasileiro, o trabalhador que está ali, que vai ali para o mercado todo dia, está sendo bom. Vai gerar algum resultado negativo? Sim, não há sombra de dúvida. O país deixa de arrecadar um pouco, vai ter que buscar novos mercados. Mas enquanto isso não acontece, a gente vai ter um certo alívio nas cestas básicas, nos itens essenciais de uma cesta básica. E aquele que achava, olha, fazendo isso a gente vai destruir. Olha, vocês estão destruindo a economia e a riqueza dos grandes que já eram subsidiados pelo governo, que o governo ajuda todo ano, que o governo Fernando Henrique ajudou, que Sarney ajudou, que Bolsonaro ajuda todo ano, que o governo Lula também ajuda, tudo isso à base de subsídio. É o falado agronegócio. O agronegócio é sustentado pelo governo brasileiro. O agronegócio é sustentado pelo governo brasileiro. O grande e imenso produtor, ele é sustentado pelo governo brasileiro. O pequeno sofre, o pequeno não. Como diria um amigo meu, o cara para plantar um molho de coentro sofre. Ninguém vai lá ajudar ele, não. Se ele não aguar e tomar conta todo dia, ele compra ainda muitas vezes a semente fiado, né? No armazém da esquina. É isso que eu estou dizendo. É esse o linguajar. É como chegar essa palavra para o homem mais humilde. A pessoa que está ali. Bom, isso vai acontecer o que comigo? Ah, não vai acontecer muita coisa comigo. Eu sou um cara simples. Meus desejos são o quê? O meu próprio desejo é aquilo que eu posso ter. Eu quero ter comida na mesa. Riqueza é comida na mesa. Então pronto. É isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer. Então não fica, o mundo agora vai se acabar, a tarifa de Trump vai destruir. Mas não, hoje, um dia desse eu estava observando, não, porque a Embraer vai ser uma das maiores prejudicadas. A Embraer fabrica avião, o Brasil ganha impostos com isso, que coisa boa, legal demais. Mas aí o afegão médio está ali na esquina, mas peraí, qual o dia que eu vou ter uma participação aí nesse percentual da Embraer? A Embraer é subsidiada pelo governo, e pelos governos que passaram, e pelo governo atual. Vai ter que buscar novos mercados. É do jogo. É do jogo. A carta que eu observei dos senadores americanos à Casa Branca, dizendo, né, que era uma ingerência, que a atitude do governo Trump não tinha uma consolidação técnica e era uma questão só meramente política e ideológica, tem um parágrafo lá que eu achei interessante. Ele disse assim, que automaticamente força ao governo brasileiro buscar novos mercados e colocar ele mais em sincronia e mais ligado à China. Hã? Claro! Espera aí. Vocês não me querem não? Tem quem queira.
tem um velho ditado que diz assim, quando Deus não quer, o diabo quer. É mesmo assim. Ninguém sobra. Deus quer todo mundo, né? Na verdade, só quando você não quer. Né? Então, se você não quer Deus, o diabo vai lhe querer. Se você não abraçar Deus, o diabo que vai lhe agarrar. Então, não é isso? Então, se nesse caso aí, claro, nas proporções diferentes, né? Vocês não me querem, que vocês se diziam que são bons, né? A tutela da democracia do mundo, a referência da democracia do mundo. Isso aí ele não fez com o Brasil, está fazendo com vários países, mas no Brasil tem sido uma coisa que o mundo todo está tendo uma repercussão pela a motivação. A motivação. Ah, tá, então está lá o parágrafo lá. Os próprios senadores democratas, né? 11 senadores democratas afirmando categoricamente que isso só vai resultar em uma coisa, deixar o país mais alinhado comercialmente, mas a China. Mas a China. Por quê? Não existe. Hoje o mundo mudou. Não estamos mais na época da Guerra Fria, da década de 90, 80, 70, onde, de fato, comercialmente falando, os Estados Unidos era uma potência significativa. Continua sendo uma grande potência militar, continua sendo uma grande potência de consumo, sem sombra de dúvida. Quem não quer vender para os Estados Unidos? Mas se você começa a afastar, o cara dizer, poxa, lá não é confiável, lá só querem me humilhar, eu vou procurar outro mercado. Vai ser mais difícil? Vai. Mas é o que vai acontecer. É o que vai acontecer. Então, repito, se a ideia era diretamente prejudicar o afegão médio, né, o cidadão brasileiro, na sua luta do dia a dia com a sua família, eu digo uma coisa a você. Cuidado, o tiro pode ter saído pela culatra, e nesse processo de sair pela culatra, pode até melhorar no bolso. Pode até melhorar no bolso. Por quê? Se você tem grande demanda interna, logicamente e automaticamente o preço baixa também. É isso que vai acontecer. Se no dia 1º, quinta-feira, isso acontecer, de médio e longo prazo, né, o que vai acontecer é isso. Espera aí, para onde é que eu vou mandar minha carne? Ah, o governo americano não está mais querendo. Eu vou buscar novos mercados, mas eu tenho que comercializar ela aqui no mercado interno. E o mercado interno do Brasil é grande. Nós temos o quê? 200 e tantos milhões de habitantes. Então, a gente vai consumir. E vamos procurar novos mercados. Tem muita gente querendo. Ah, e agora o café? O café realmente estava caro. E a gente continuava exportando e ele ia ficar caro. Porque é uma demanda de produção. Procura e oferta. Aí vai ter aqui mais no mercado interno. Eu li essa semana que até o café já diminuiu em alguns supermercados. Isso é bom para quem? Isso é bom para o povo brasileiro. É bom para o trabalhador brasileiro. Então, o que pode acontecer é isso que eu falei. As duas faces da moeda. As duas faces da moeda. É esperar para ver, mas não se preocupe. O mundo não vai se acabar. Quinta-feira a gente vai se acordar, vai ter que trabalhar, cada um vai buscar suas obrigações, quebra pedra, porque esse país já passou por coisa muito mais difícil e atravessou. Quem não lembra que esse país, no governo Sarney, no governo Collor, chegamos a ter 80% de inflação. Isso não chega mais. A gente vê que hoje a concepção é outra. Mas o mundo vai acabar e o brasileiro sobreviveu e está aí até hoje. Está aí até hoje. Né? Então, vamos observar. O que eu observo é o seguinte, outros países querendo investir mais aqui no país e o país buscando novas formas de comercializar. E as coisas vão continuarem. Quinta-feira, você vai sair, vai para a fila do médico, vai no banco, vai pagar suas contas, vai ter que trabalhar e a vida vai continuar. O mundo não vai acabar. E a gente vai continuar. E para o ano tem eleição de novo. Aí você decide quem você vai votar.